Hariom, minha gente, sejam bem-vindos ao podcast Fé, Axé, Acarajé. E hoje a gente vai falar, e eu prometo a vocês, hoje a gente vai decolar a espaçonave para um ambiente que eu considero assim primordial. A gente vai falar de propósito, a gente vai falar de poder, a gente vai falar de mente, consciência, e a gente vai embolar tudo isso. E a gente vai fazer aqui no tabuleiro um acarajé recheado com tudo isso que você pode imaginar, tá certo? Mas eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque hoje o assunto é bem delicado e bem profundo. E para começar eu vou contar uma história para vocês. Um belo dia um senhor de idade chamou seu neto e entregou-lhe um saco de lixo com grãos dentro. E pediu a seu neto que deixasse na porta do vizinho, que tinha 12 filhos, e que ele não fizesse barulho ou incomodasse o vizinho com isso. O jovem rapaz logo se intrigou e perguntou ao seu avô: por que não fazemos isso ao amanhecer? Assim você pode entregar a ele pessoalmente e até receber um agradecimento. E seu avô retrucou-lhe dizendo: meu neto querido, entenda uma coisa. Ao entregar à noite, preservamos a dignidade do nosso vizinho que passa por dificuldades. Não ficaria legal ele saber que nós sabemos da sua situação. Além disso, oferecemos a ele a dúvida e ao mesmo tempo a oportunidade de considerar que todos aqui na vila somos benfeitores em potencial. É dessa forma que se tecem os laços e se cultivam a solidariedade, sem tirar aos menos afortunados a sua dignidade. A solidariedade, hoje em dia, precisa de rosto, bandeira, partido, carimbo, registro, descontos no imposto de renda. E cada dia mais ela se distancia da dignidade. Um dia escutei alguém contar uma história que vos contei acima. E fiquei muito convencido de que seria fácil ser solidário a alguém ou alguma causa. Mas o caminho foi assustador. Existe um lugar em mim que sempre visito. E esse lugar eu chamo a Sala da Cura do Planeta. Lá estão todos os meus sonhos de salvar o planeta Terra, dos malfeitores e daquelas mazelas que a nossa sociedade já pode produzir. Mas pelo conteúdo que eu acabei de descrever, fica fácil enxergar que esse lugar ele é um pouco bagunçado e cheio de ideias estagnadas. E isso se dá pelo fato de que eu sempre penso em caridade e solidariedade de maneira errada, equivocada. Eu não sei nem que palavra eu vou usar, mas muito confusa. Ela nunca é claro. Mas eu quero contar a vocês que eu não faço questão de organizar esse lugar. Hoje em dia, eu mantenho esse lugar e algumas coisas lá para me lembrar que ele existe e que eu preciso desse lugar, pois lá existe um sentimento de solução. Toda vez que eu vou para a Sala da Cura do Planeta, é muito importante eu chegar lá e logo identificar que cheguei lá. Pois essas ideias pouco sustentáveis, elas tendem a se repetir diante do humanismo que eu possuo em mim. Sou um humanitário por natureza, adjetivo que eu atribuo à minha lealdade. Por sentir esse anseio de ver a sociedade prosperar o tempo todo, eu fico me imaginando resolvendo todo tipo de problema. Mas acredite, toda solução que eu já tive para curar o planeta, aparentemente é uma solução simples para um problema extremamente complexo. Fora que as minhas ideias teriam que superar os infinitos interesses dos militantes políticos e partidários, seus candidatos, também a burguesia, a massa educada e as escolas que já transcendem gerações que produzem ideias parecidas, para não dizer idênticas. E tudo fruto de um modelo de mundo que nos impede de sermos nós mesmos, se nós permitirmos isso. Bom, em resumo, se eu organizar esse lugar, ele fica bonito e eu preciso bagunçar ele novamente até perceber que lá estou. E é por isso que eu deixo ele sujo e bagunçado, para saber quando eu chego lá, né? Cheguei, cura do planeta. Enfim. E assim poder dar andamento e não perder tanto tempo ali, né? Tanto tempo, assim, pelo menos não tanto tempo quanto da última vez que eu estive por lá.
Eu confesso a vocês, o lugar é mágico, tantas possibilidades, oportunidades, mas todas ilusórias e nem de perto autossustentáveis. Logo o desgaste de se ter essas ideias ultrapassa o suportável. Quando eu estou lá, se faz necessário o uso de muitos analgésicos sociais para sustentar a minha estadia, além do tempo que eu perco tendo que remover os maus hábitos, uma vez que eu saia de lá. Pois mesmo saindo de lá, as sequelas são sempre duras e são imensas, sabe? Depois que você tem consciência de algo, é difícil você passar pelaquilo e não doer mais, sabe? Então veja bem, não é que a gente não possa agradar os demais, só que você vai precisar construir um critério seletivo, individual, do que deve ser agradado e o que não. Tem certas pessoas que preferem ir para o abismo com a multidão do que se salvarem sozinhas. O que eu enxergo é que eu luto por fins muito objetivos, mas os meios, esses são os desafios verdadeiros. Se o mundo abrisse a cabeça para colocar em prática aquilo que na história se prova que funcionou para o mundo, talvez a sala da cura do planeta fosse mais organizada. E aproveitando que eu já falei desse tema, aqui vão mais algumas coisinhas que você precisa verificar antes de se envolverem no assunto, especialmente se ele vai acontecer dentro de você. Coisas que eu não gostaria de te revelar, mas tá aqui. Não há dose segura de consumo de bebidas alcoólicas, nem aquela taça de vinho. Todo bronzeado em excesso gera um dano irreversível ao tecido da pele que foi exposto ao sol. Pode usar protetor, pode ser menos danoso se for a banha de porco. E, enfim, além de estar injetando um bando de química, a pior de todas é realmente o efeito do sol. Então, corre atrás. Nada previne a ressaca, então senta e chora. Não existem pessoas noturnas ou notívagas. E quem estiver insatisfeito com isso, vai reclamar no Procon. A vitamina C efervescente não previne gripe e resfriado. Imunidade é algo que precisa ser nutrida e mantida. Ela não pode ser aumentada. Eletrotreino não funciona. E a velocidade do crescimento do cabelo é definida pelo DNA na concepção e ponto. Beleza? Quem quiser ficar zangado que fique. Quero esclarecer, eu não estou sugerindo que vocês realizem esse experimento por conta própria na casa de vocês, ou em nenhum outro local, ou com nenhum ser vivo envolvido, tá? E nem com nada que não, sabe, não faz isso. O que vou dizer agora não é um desafio, e sim pura pesquisa científica comprovada, e vocês não precisam testar isso por conta própria, ok? Combinado assim? E por que eu estou contando tudo isso para vocês? Gente, é possível influenciar a nossa mente. Ah, mas até que ponto? Deixa-me esclarecer. Recentemente, cientistas descobriram que o ser humano nasce com 2 medos. Recentemente, não é bem recentemente, tá? Não foi ontem, beleza? O ser humano nasce com medo de barulho e de altura. E essa descoberta foi feita porque eles deixaram bebês com menos de 3 anos de idade em uma sala com cobras. E seus pais do lado de fora apavorados vendo as crianças interagindo com cobras, mas numa sincronia incrível. E os outros 2 medos, todos eles foram criados e adquiridos ao longo da sua vida. O medo, ele surge do medo da morte. Essa é a origem dos medos. Eles servem para te alertar do perigo. O que eu gostaria de trazer para a consciência de vocês não é o medo. O que eu quero que vocês tenham consciência é que a vida é mais simples do que pensamos. Você consegue influenciar a sua mente? Consegue. Então influencie. E use ela para criar algo que você nunca viu nesse mundo. Através do poder da sua mente, você consegue criar algo na sua mente que você nunca conseguiu enxergar ou pudesse imaginar que isso fosse existir um dia na Terra, no planeta. E nem na sua mente.
A nossa mente é dona de um poder de criar o impossível, bem como o improvável e todo o resto, tá? Fica o alerta. Quantas vezes alguém diz que ouviu você falar algo ou fazer algo que você nunca fez? Ou, na verdade, ela lembra que você falou do assunto e conclui que você estava super envolvido naquela atividade, que você só leu a respeito e nunca fez, e só fez comentar aquilo no meio de uma roda de conversa. E tá tudo bem, mas é uma das grandes causas de desentendimento. E também tá tudo bem, pois como dizemos aqui no Fé Axé Acarajé, se os gostos musicais não batem, melhor não chamar para dançar. Beleza? O meu relato de hoje sobre a Sala da Cura do Planeta, ele serve para ilustrar esse poder. Às vezes podemos crer em algo que ainda não pode ser visto, mas que dentro de nós a gente consegue enxergar. E isso pode significar que o medo do que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer com as crianças se eu não for capaz de cuidar delas por algum acaso, enfim, é preciso dar mais qualidade a esses processos mentais ou etapas mentais e tentar trazê-las para um território mais palpável e real. E acredite, não é o papel, porque o papel, gente, ele aceita tudo. Essa etapa mental, eu costumo chamá-la de projeção. E na minha cabeça, ela está antes de projetar, tá? Um tem a ver com ação e o outro é um verbo. Eles são a mesma coisa, mas são diferentes, percebe? Tá, vamos dizer assim, planejar. A projeção está antes do planejamento. É a hora da criação, é a hora que você consegue imaginar o que é possível, o que não é possível, o que é improvável e o que vai atrapalhar a sua vida lá na frente, se você não ficar muito atento. Percebe? E eu ainda tenho outras, tá? Maneiras de chamar, posicionamentos, tudo isso, cada um deve criar o seu, é um mapa mental, vamos dizer assim, para você conseguir enxergar as coisinhas direitinho. E tudo isso é tão real, porque no momento que você traz julgamentos, que é outro processo mental, você começa a dar qualidade a esses pensamentos. Você dá sensações a eles, sem querer. Basta você alimentar essas ideias, que assim como todos os outros pensamentos, são como nuvens, e eles passam se você os tratar como nuvens. Só que a qualidade peculiar desses pensamentos, no meu modo de enxergar, e que eu já tive pensamentos assim, só que eu aprendi com o que a história mostra. A história mostra que eu preciso deixar o mundo ser o mundo para que eu possa ser eu. Mas como eu falei antes, quando eu penso que não, quando eu penso que e aquilo nunca mais vai acontecer e tudo mais, eu consigo criar um projeto que consegue superar o projeto anterior. E eu começo a acreditar que dessa vez ele é possível. Você consegue me acompanhar? Se tiver dúvidas, deixa um comentário. Se você está gostando, deixa um like. E caso você tenha dúvida, precisar também mandar um direct lá no Instagram, por favor, fique à vontade. A minha intenção é levantar o questionamento e não confundir a cabeça de vocês. E esse é o motivo que eu venho alertar vocês para tomarem cuidado com o que você coloca ou traz para sua mente e permite que lá habite. Principalmente porque essas ideias, gente, não pagam aluguel. E essas ideias simplesmente não irão nutrir de um jeito positivo a sua vida, se você não souber tratá-las como elas são. Eu vou contar como eu faço para superar tudo isso.
Mas isso são só para vocês que estão aqui no nosso podcast, tá joia? Então vamos lá. Toda grande ideia que eu tenho, ideias do tipo sala da cura do planeta, eu passo a me certificar de que eu tenho que realizar um certo exercício físico ou tarefa física para mensurar o esforço. Não são só as ideias da cura do planeta, não. Eu começo a ter um pensamento, eu começo a imaginar que tipo de exercício físico ou tarefa física eu preciso, porque eu começo a mensurar o esforço. Por exemplo, se eu preciso de um preparo físico para escalar a Pedra da Gávea, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, então você vê que você precisa treinar subida, você precisa ver se seu fôlego está bem em dia, é uma caminhada de 2 horas, basta você pesquisar um pouquinho na internet que você vai ver que dura entre 2 e 3 horas de subida. Você sabe que lá em cima você vai ter uma escalada que é muito difícil, então você tem que estar com os braços fortes e tudo mais. Então, toda tarefa física no campo físico, mesmo que seja na frente do computador, gente, se você não estiver fazendo atividade física, seus ombros vão para o espaço. Se você não estiver correndo, você jamais vai tirar o cortisol todo do corpo de maneira eficiente. Então, para todo tipo de ideia, você precisa de uma tarefa física. E se você é atleta, você bem sabe disso. Você quer ser um atleta olímpico, você quer ganhar uma medalha olímpica, então você precisa se esforçar fisicamente. E isso faz toda a diferença, e eu vou explicar a vocês por quê. A outra coisa, eu me certifico de que eu tenho que obter conhecimento sobre o assunto. Falei já mais ou menos aqui sobre essa etapa, né? Então, conhecimento teórico e prático. Entenda por que os dois. Eu preciso ver se o que eu aprendi na teoria bate com a prática, porque chega lá na hora, não é a mesma coisa, né? Então vale a pena ouvir várias pessoas a respeito desse assunto e não confiar na primeira pessoa que fala, no primeiro site que você lê, primeiro livro, entende? Procure pessoas de livro, mas procure bater papo com pessoas que já fizeram, por exemplo, a escalada da Pedra da Gávea. Você pode também, inclusive, ir com um guia, alguém que já faz. Então, outra referência muito boa é aquilo que já existe. Alguém que já fez, tá certo? Ou que fez algo parecido, ou que fez algo no mesmo lugar de maneira diferente. N possibilidades, tá certo? O importante é você trazer ela para o chão, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui que tem mais algumas dicas, tá? Enquanto eu realizo essa preparação, eu durmo bem? Quando você começar a se preparar, aquilo te dá um bom sono, né? Você consegue dormir, você tem tempo para descansar, porque se eu não durmo bem na preparação, o que será que você acha que vai acontecer comigo na hora de o projeto aparecer e eu ter que realizar? Gente, falta de sono desregula o hormônio. Só um lembrete. Não vou nem entrar nessa celeuma, mas vocês imaginam onde é que eu quero chegar, né? Principalmente porque é no sono que a memória descansa, tudo descansa, tá? Você não convalesce só o corpo, mas também a mente. A mente precisa de descanso. Esse critério é um pouco preocupante, tá? Então, horas sem sono é algo irreversível, mas semanas e meses sem sono podem te transformar em algo que você nem conhece, tá? Vai te transformar numa situação que você nunca viu antes. E muita gente sabe disso. Não sou só eu que estou falando, não. E por último, isso vai levar você a questionar sua fé? Veja bem, eu não estou falando de um episódio de uma noite mal dormida, que logo você aprenda que não foi sofrimento, mas que era tudo aprendizado. Eu estou falando de você perder a fé e adoecer na alma. Entende? Porque se for fazer isso, não faz sentido mesmo você fazer. E tente perceber isso nas ações e nas pessoas que estão realizando isso com você. Eu acho que é o único termômetro para isso, tá? Talvez um indício em alguém que esteja num caminho parecido. Cara, bota um alerta naquilo ali, bota uma bandeirinha vermelha naquele assunto
e vai pesquisar, procurar saber o que você pode melhorar. Ou, às vezes, você tem que dar a volta e começar tudo de novo, tá? O que você ganha em realizar essas etapas? Olha, não se decepcione com a minha resposta, mas clareza e consciência. Ah, Bernardo, mas é só isso? É tudo isso, tá? Porque tudo que é feito direcionando suas paixões para algo maior do que você são virtudes. Isso nos diferencia dos animais, pois para se ter virtude precisa de sacrifício, o tal do sacrifício, saca? Entrega, ordem e uso da inteligência também são fundamentais, tá? Por isso que eu estava dando todas aquelas dicas lá em cima. O ser humano, quando tem o vício, ele fica pior que o animal, porque o animal, ao menos, segue as inclinações naturais deles, também conhecido como vássanas. Aos homens, para eles terem uma vida plena aqui na Terra, não basta sobreviver, não basta apenas segurança e comida. Os homens precisam melhorar suas almas, querem chegar a um nível mais alto ou acima do que já estão realizando. E para isso, eles vão atrás da verdade e melhorar os hábitos. Em outras palavras, crescer nas virtudes. Dentro dos pensamentos há sempre uma finalidade política. Normalmente a de comer, a de sobreviver, e essa ninguém tira de nós. Mas a última finalidade dela é o bem da alma. Percebe? Vou dar mais um empurrãozinho para as ideias de vocês seguirem mais firmes. Quando eu chegava na sala, e ela estava toda limpa, a sala da cura do planeta, e ela estava toda limpa, toda perfumada, toda organizada, eu entrava nesses processos todos e tinha um desgaste para encerrar tudo e depois limpar tudo. Como hoje, né? Eu fiquei sem ar aqui, gente, peraí. Como hoje eu me envolvo, né, com o físico, com o espírito, além do processo mental para realizar essas tarefas, eu pelo menos hoje saio melhor condicionado fisicamente, dormindo bem, com mais conhecimento e com a minha fé inabalável. E percebo como isso me melhora. Em que sentido? Porque as outras tarefas mais cotidianas, elas estão todas mais aperfeiçoadas. E o amor ao próximo é a maior delas. Hariom, minha gente. Muita fé, muita axé e muito acarajé para você contemplar e permitir que o conhecimento alcance os lugares que precisam ser alcançados na sua vida. E até o nosso próximo podcast. Valeu!